Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez e, neste momento, continuando a estudar esses temas grandiosos e relevantes do Evangelho de João. E você sabe que antes nós apresentamos algum tópico interessante sobre esse Evangelho maravilhoso e sobre aquele que escreveu. E hoje eu gostaria, mais uma vez, de tocar um pouco na biografia de São João Batista, de São João o Evangelista. São João Batista foi o outro, um homem também importante. João Evangelista foi um dos 12 apóstolos de Cristo, o mais jovem deles, só para você ter ideia. Junto com seu irmão Tiago, foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações. E o autor do quarto evangelho, ele é o autor do quarto evangelho canônico, pertencente ao Novo Testamento, o Evangelho segundo São João. Meus queridos, João escreveu a primeira, a segunda, a terceira epístola de João, foi citado como discípulo que Jesus amava, foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a morte de cruz. Isso é importante registrar. São João Evangelista nasceu em Betsaida, na Galileia, era filho do pescador Zebedeu e de Maria Salomé, uma das mulheres que auxiliaram os discípulos de Jesus. Veja que coisa importante, não é? É interessante registrar que depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia pregando a boa notícia do reino de Deus. Ao passar à beira do mar, viu João e seu irmão Tiago e os convidou para segui-los. Caminhando mais um pouco, Jesus viu, diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 19, 20. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago, João, filho de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram e seguiram Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que decisão. Mateus relata o momento em que Jesus delegava poderes para os seus discípulos. Entre eles estava João. Então Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, João recebeu também de Jesus esse poder. Então, era um apóstolo, um discípulo destemido, um discípulo usado e ungido por Deus. A tradição católica reconhece João como autor do quarto evangelho e das epístolas, primeira, segunda, terceira epístola e também o Apocalipse. Dicas de passagem, o Apocalipse teria sido escrito na ilha de Patmos, que se localiza no mar Egeu. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, nesse tempo de tribulação, na realeza e na perseverança de Jesus, eu estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha que narração extraordinária, né? Que narração extraordinária. Companheiro de vocês nas tribulações, na realeza e na perseverança de Jesus. Eu estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha, o prisioneiro de Jesus Cristo. Os primeiros fragmentos do quarto evangelho, do Evangelho de João, foram encontrados em papiros, que na maior parte deles revelam a vida de Jesus até a sua morte. Muitos estudiosos acreditam que João tenha visitado essa região. Como foi encontrado no Egito, é possível que João tenha visitado o Egito. O Egito, de fato, era uma civilização importante, onde você vê grandes homens da história. O próprio Jesus passou a sua infância, ele foi levado para o Egito. Egito, em grego, o Egito, nesse contexto aqui, onde de João foi encontrado esses papiros do evangelho mais antigo de João, é importante registrar que foi exatamente esses papiros que nos trazem exatamente, a partir da tradução dele, aquilo que nós temos do evangelho de João. É importante registrar que João faleceu na cidade de Éfeso, entre os anos 96 e 98, onde foi sepultado. E o dia festivo que se comemora, os católicos comemoram, é 27 de dezembro.
É importante registrar também que foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Tentaram matá-lo em um caldeirão de azeite fervendo, mas ele escapou, foi exilado na ilha de Patmos e depois ele voltou para Éfeso. E muitos dizem que ele cuidou de Maria, mãe de Jesus, e a casa onde Maria morou, e onde João também morou, é preservada até hoje, lá na cidade de Éfeso, e está aberta para visitação. Meus queridos, e agora nós vamos nos adentrarmos a um estudo maravilhoso do Evangelho de João, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos destacar, né, coisas impressionantes sobre as questões pertinentes, as razões para aceitar Jesus como Cristo, Jesus como Messias, as evidências do Pai, as evidências das Escrituras, as evidências proféticas e as razões para rejeitar Jesus. Quais foram as razões? Porque aqueles líderes religiosos, e como muita gente hoje conhece a palavra, como diz Paulo, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos agora ao estudo da 8ª lição. Vem comigo. Um feliz sábado a todos e a todas. Passando aqui para agradecer a participação de cada um de vocês no estudo que é realizado a cada sábado, com o intuito de aprofundarmos temas relevantes e importantes e que diz respeito à nossa vida espiritual e como nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no estudo de hoje, a lição 8, nós vamos estudar cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Que esse estudo possa, na verdade, nos dar cada vez mais a certeza e a convicção daquilo que a Bíblia nos ensina sobre a divindade, sobre Cristo, o Messias, aquele que verdadeiramente estava revelado no Antigo Testamento e que houve o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento. E no relato, especialmente, dos 5 evangelhos. E, especificamente, nós iremos enfatizar no Evangelho de João, que é um evangelho importante e relevante para nos enfatizar a divindade de Jesus, o Cristo, como Messias. Nesse sentido, o texto, para que nós possamos abrir o debate da lição, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 36, que diz, mas tenho um testemunho maior do que o de João, as mesmas obras, e o Pai me ordenou a fazer. Essas mesmas obras que eu faço testificam do Pai que me enviou. Aqui, ele, além de apresentar o testemunho maior do que o de João, né, o de João Batista, ele enfatiza o testemunho que ele, como Cristo, haveria de dar a partir de quem? Da revelação que ele gostaria de enfatizar do Pai. E nesse sentido, Jesus é o Cristo, né, ungido de Deus, o Salvador do mundo, ele é pré-existente, ele é divino. É assim que nós aceitamos e é assim que nós acreditamos. Quando ele estava para batizar, o que foi dito dele? Do céu, uma voz disse, eis o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho nele prazer. Mas o que estão opinando, ou que opinam aqueles que estavam naquele contexto da contemporaneidade do primeiro advento de Jesus, o que eles falaram e interagiram com ele, e o que eles pensavam a partir dessa declaração de Jesus como Cristo, como ungido de Deus, como Salvador do mundo, como pré-existente, como divino. Havia assim, naquele contexto, todos aceitavam, a liderança aceitava, alguns aceitaram, evidentemente que outros rejeitaram. Com base em que evidência eles fizeram a escolha de aceitar ou não aceitar. Daí que só um pequeno recapitulação daquilo que será apresentado, as razões para aceitar Jesus como Cristo, as evidências do Pai, as evidências das Escrituras, as evidências das profecias. Esses 3 tópicos
são importantes para que nós possamos conhecer e aceitar Jesus como Cristo. As razões para rejeitar a Jesus como Cristo. Bom, as razões é ser de baixo e não de cima. Só que tem uma compreensão, a partir da comunhão que se estabelece com Deus, ou mesmo o Cristo revelado, o Cristo encarnado, quando ele se coloca numa postura extremamente interessante, dizer, eu sou de cima e não de baixo. E quando a pessoa ela tem uma perspectiva materialista, ela deixa de observar uma perspectiva divina. Bom, então nós vamos enfatizar, à luz das Escrituras e do que é apresentado pelo articulista da lição, as razões para aceitar Jesus como Cristo. Daí que é extremamente importante as evidências do Pai. E em João capítulo 5, versículo 36, diz o seguinte: mas tem um testemunho maior do que o de João. Esse é o texto que a gente leu há pouco. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as próprias obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Jesus fez muitos sinais que o tornaram uma pessoa especial entre os seus contemporâneos. Impactou a humanidade até os dias de hoje. Certamente ninguém poderia negar essa evidência extraordinária. E em Mateus, no capítulo 11, no versículo 5, diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é pregado aos pobres. Veja que coisa maravilhosa. Isso é uma evidência espetacular de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias. Portanto, com isso, muitos se perguntaram se Jesus não era um Cristo. E, nesse sentido, quando perguntado diretamente sobre essa questão, Jesus apresentou todos esses sinais como evidência de sua união com o Pai e de que o Pai o havia enviado, o Pai o havia enviado a este mundo para esse testemunho. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é pregado aos pobres. Isso é uma evidência de uma revelação, é uma evidência da verdadeira origem de Deus, de Cristo, é uma evidência de que ele veio a serviço do Pai. E dessa forma, ele deixou que seus questionadores tirassem suas próprias conclusões. Porque se o Filho nos deu a liberdade, se Cristo nos deu o livre-arbítrio, é para que nós possamos escolher. As evidências estão postas, como foi dito anteriormente ali, desde a introdução, a evidência do Pai, a evidência das Escrituras, a evidência das profecias. Dessa forma, ele deixou que seus questionadores tirassem as suas próprias conclusões. Se eles quisessem apedrejá-lo, ou se teriam feito, se ele tivesse declarado abertamente que era Cristo. O que eles teriam feito se Jesus tivesse declarado abertamente que ele era Cristo. Né? Então, nesse sentido, Jesus ele deixou que eles pensassem na resposta que eles haveriam de dar através do testemunho das evidências do Pai ao revelar Jesus para a humanidade. Nesse sentido, as evidências das Escrituras. Em João 5,39, diz o seguinte: estudai diligentemente as Escrituras, porque pensais encontrar nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho em meu favor. Aqui em João 39, uma segunda evidência que Jesus apresentou como prova de sua missão divina foi o testemunho das Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele reiteradas vezes, do livro de Gênesis ao livro de Malaquias, nos 39 livros do Antigo Testamento, enfatizava praticamente versículo por versículo o que haveria de vir, né? O Cristo que haveria de vir e cumprir essas profecias. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E nessa direção, Jesus usou histórias bíblicas para explicar a sua missão. Por exemplo, ele falou da serpente levantada por Moisés no deserto, declarando assim como ele deveria morrer, e o significado desse sacrifício para a humanidade. Alguns reconheceram que em Jesus, o Messias,
predito por Moisés e predito pelos profetas, dito por João, a partir do momento em que ele confirma aquilo que estava revelado no Antigo Testamento. O que nós poderíamos dizer? O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, a epístola de Judas e o Apocalipse, todos os livros, os evangelhos e todos os livros do Novo Testamento nos traz exatamente o enfatizar repetidas vezes sobre a inspiração do Santo Espírito, como a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao trono de Deus são cumprimento daquilo que foi predito no Antigo Testamento. Então, eu tenho a revelação do Pai, eu tenho as evidências das Escrituras e eu tenho também as evidências proféticas. Em João capítulo 19, versículo 36, diz o seguinte: por essas coisas aconteceram, pois essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que estava revelado nas Escrituras. Que coisa interessante aqui o que diz aqui João no capítulo 19, versículo 36. O Antigo Testamento tem centenas de profecias e alusões a respeito de Cristo, que foram cumpridas na vida e no ministério de Jesus. João menciona alguns deles, e é importante. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 33, é o cumprimento de Isaías 40, versículo 3. Eu queria ler aqui só esses dois textos para enfatizar muito bem. Primeiro, eu queria enfatizar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, para que nós pudéssemos aqui fazer uma linda comparação. Diz aqui: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 23, notai bem o que nos diz as Sagradas Escrituras. João 1, 23. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui nós temos o que João está dizendo, está se cumprindo o que se cumpriu, o que disse o profeta Isaías. Em João 1, 27, o zelo de Jesus em expulsar o mercador do templo, o zelo por tua casa me consome. Ou seja, João 2, 17 é o cumprimento do Salmo 69, versículo 9. Jeremias 2,13, João apresenta o cumprimento de João 7,38, apresenta o cumprimento de Jeremias 2,13, a provisão de água viva. O nascimento em Belém, o que estava dito em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, né, se cumpriu naquilo que João narra em João capítulo 7, versículo 42. Veja como é interessante o que diz no Salmo 118, versículo 26. A saudação da multidão ao entrar Jesus em Jerusalém se cumpre em João capítulo 12, versículo 13. O que diz em Zacarias 9, versículo 9, a entrada triunfal em Jerusalém se cumpre em João capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Veja que coisa maravilhosa. Não é só aqui, nós temos 6 evidências daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento e foi cumprido no Novo Testamento e narrado no Evangelho de João. Vejamos aqui outra coisa importante, né? O que está no Salmo 41, versículo 9, eu gostaria de ler aqui no Salmo 41, versículo 9. Veja o que diz, abrindo aqui a minha Bíblia. 41, versículo 9, diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Veja o que diz aqui em João 19, verso 24. João 19, verso 24. Disseram, pois, uns aos outros: não os rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela.
para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras, repartir entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. O que é maravilhoso aqui é entender que aquilo que estava profetizado no Salmo 22, versículo 8, se cumpriu em João 19, 24. O que estava revelado no Salmo 69, versículo 20, 21, sobre a sede que ele teria no momento da crucifixão, foi cumprido em João 19, versículo 28. O que foi narrado em Números, capítulo 9, versículo 12, por Moisés, nenhum dos seus ossos é quebrado em sua morte, se cumpre na crucifixão de Jesus, que é narrado ali por João, capítulo 19, versículo 36. O que é nos dito em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, perfurado por uma lança, já estava profetizado. João 19, versículo 37, narra exatamente Jesus sendo perfurado por uma lança. O que está narrado no Salmo 19, versículo 6, e eu gostaria de ler aqui no Salmo 16, versículo 10, Salmo 16, versículo 10, notem bem o que diz a Sagrada Escritura. O que é importante aqui notar é que as profecias que estavam no Antigo Testamento, João, ele narra o cumprimento dessas profecias que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui, 16, no versículo 10, diz o seguinte, notai bem, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Né? Então, veja bem, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui em João 20, versículo 9, é um texto bastante conhecido, mas é importante nós lermos esse versículo para que nós possamos entender e abrirmos a nossa mente definitivamente a convicção da divindade, da messiandade de Jesus. João 20, verso 9, diz assim, pois ainda não tinha compreendido das Escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Então, o que é que nós temos aqui? O que foi profetizado no Antigo Testamento foi cumprido no Novo Testamento. E João, ele narra exatamente, praticamente, aquilo que já estava apresentado no Antigo Testamento, se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que é que nós podemos aqui concluir que é de fundamental importância para a compreensão dessa lição. As razões para aceitar Jesus Cristo como Cristo está em quê? Nas evidências do Pai, nas evidências das Escrituras e nas evidências do quê? Das profecias. Esses três pontos, eles são de fundamental importância para respaldar a nossa crença, a nossa fé, a nossa certeza em Cristo como Salvador e como Messias. Agora, as razões para rejeitar a Jesus como Cristo, o Salvador. Quais as razões que existiam naquele contexto? Meus queridos, é importante a gente ler aquele texto, mais uma vez, apresentado no início, de João, capítulo 8, versículo 23. E disse-lhes, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Então, por que os líderes judeus, eles rejeitaram Jesus? E muita gente rejeitaram Jesus. Eles não conheciam o Pai, professavam crer em Deus, mas tinham apenas um conhecimento teórico dele. O apóstolo Paulo diz, aprende sempre, mas nunca chega o conhecimento da verdade. Veja, o conhecimento teórico é de fundamental importância, mas se eu tenho conhecimento teórico, mas eu não me relaciono, mas se eu não vivo aquele conhecimento teórico, vai ser apenas um conhecimento teórico. E o conhecimento teórico, por si, vai deixar você mais inteligente, mais intelectual. Mas a razão da sua salvação está em você ser mais inteligente, ser mais intelectual, mas, acima de tudo, você aceitar aquilo que está revelado pelo Pai, pelas Escrituras, pelas profecias. Então, a revelação de Jesus Cristo, a revelação na Bíblia de Jesus como Cristo, ela é evidenciada, ela nos é garantida. Então, o que aconteceu com os líderes religiosos? Eles tinham conhecimento teórico, mas faltava para eles transcender o conhecimento teórico.
Eles eram de baixo, eles estavam pensando em coisas terrenas e não em coisas celestiais. Eu digo a você, como a Bíblia diz, do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, do que adianta você ter títulos e colecionar mais títulos e perder a salvação. E outro ponto também que é importante destacar, eles colocaram suas tradições acima da palavra de Deus. E quando nós colocamos as tradições, as nossas convicções acima da palavra de Deus, a nossa mente, os nossos olhos vão ficar anuviados, vão ficar bloqueados a você ter uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo e não com a letra. Eles se apegaram à letra da lei e despojaram de seu significado espiritual. Eu não posso ler a Bíblia apenas para aprender. Eu preciso ler a Bíblia para que ela tenha um significado espiritual para mim. Eles chegaram a pensar que o mero conhecimento das Escrituras poderia salvar. E não é o mero conhecimento das Escrituras. Veja o ladrão na cruz. O ladrão, quando estava na cruz, talvez ele não conhecesse nenhum A das Sagradas Escrituras, mas naquele momento ele conheceu e reconheceu Jesus como Messias. Ele diz, e ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, na verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Esse é um ponto importante a destacar. Qual o conhecimento teológico que aquele ladrão da cruz tinha? Ele aceitou, e muitos intelectuais que conheciam, que faziam parte da liderança do povo de Deus naquele tempo, negou a Jesus, levou Jesus à crucifixão e perderam, talvez, se não se arrependeram, porque aí cabe a Deus julgar, mas no contexto ali eles julgaram, condenaram Jesus sem nenhuma pena e sem medo das consequências. Eles acreditavam em Moisés, mas não aceitavam o profeta que predisse que ele haveria de chegar. Quer dizer, você acreditar em Moisés, mas não acreditar em quem Moisés estava ensinando, do Cristo que haveria de vir, é o negacionismo. Eles se esqueceram da misericórdia. Eles se esqueceram da misericórdia. Eles se esqueceram de Jesus. Eles cegaram os olhos deles. Apesar do mau desempenho dos líderes, muitos judeus foram capazes de descobrir por si mesmo quem era Jesus. E um deles foi o apóstolo Paulo. Uma mente brilhante, mas um homem que tinha um grande conhecimento teórico e teológico, mas um perseguidor da igreja. Uma mente travada, mas uma mente que, quando teve um encontro com Jesus, foi destravada, a mente se tornou um dos maiores homens, um dos maiores discípulos de Jesus na história. Portanto, meus queridos, que nós possamos entender que as razões para não crer em Jesus é exatamente conhecer, mas não se relacionar. Conhecer aquilo que está revelado, mas aquilo que está revelado não tem um significado espiritual na vida de uma pessoa. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele faça com que a nossa mente seja aberta para nós recebermos, assimilarmos e vivenciarmos aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. E a vida eterna é esta, diz a Bíblia, que te conheçam a ti como único Salvador e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo é enviado por Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Entrega a tua vida a Ele, confia teus problemas a Ele e que Deus continue te abençoando sempre. Convido você, meu querido, neste momento, a fechar os seus olhos aí onde você está, para que nós possamos conversar com Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa e especial, as Sagradas Escrituras nos revelou quem é Jesus. As profecias nos revelaram quem é Jesus. Tu também nos revelaste quem era Jesus. E houveram razões para não crer, pessoas e líderes que viveram em uma época em que tiveram a oportunidade de ver Jesus, de testemunhar de Jesus, que conheciam as Escrituras, mas não quiseram conhecer o Cristo que permeava as Escrituras sagradas. Portanto, deixaram com que sua mente fosse travada, foram negacionistas. Mas nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nossa mente seja aberta para que nós possamos aceitar a revelação de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, e que nós possamos abraçar essa salvação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe o nosso canal.
dê um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E que esse canal continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E que Deus continue te abençoando sempre.